Saudações, eu sou o William Moraes e este é mais um vídeo de perguntas e respostas com um tema bem delicado sobre o qual eu poderia falar por horas, mas eu vou tentar ser bem sucinto aqui, tentar não fazer parecer uma propaganda de uma forma de relacionamento, porque a pergunta flerta com isso. E embora não seja diretamente sobre projeção astral, sobre a vida fora do mundo físico, meio que ainda é, porque tem a ver com a esfera mental. A própria pergunta fala disso, esse conflito da mente, e tudo isso se reflete no emocional, que vai refletir muito no plano astral, onde não há um filtro, uma dosagem como há aqui. Tudo lá é muito mais avassalador no que diz respeito a sentir. Então, sim, tudo isso aqui é muito pertinente, e se eu fosse colocar em termo estatístico o quanto isso aqui é a causa de tantas obsessões e até assédios, vocês ficariam perplexos. Então, eu não vou ler o nome da moça que comentou isso aqui, embora ela tenha dito que eu podia respondê-la em vídeo, porque eu perguntei. Não é necessário. Ela comentou, tem nos registros aqui, mas para evitar uma exposição grande demais, eu vou colocar aqui apenas a questão ou as questões que ela colocou. Sobre ser traída e tal, não gosto de pensar mal de ninguém, mas esse é um mecanismo de defesa e proteção da mente. É horrível essa sensação de que para me proteger, eu preciso pensar que o outro é mau caráter. Como vou amar se o mundo é dual e nos coloca nessa posição de cautela o tempo todo? Como vou confiar se posso ser enganada, ridicularizada, traída, etc? Não dá para estar em paz se eu tenho tamanha guerra acontecendo dentro de mim. Uma parte quer amar, a outra precisa temer, e amor não combina com temor, pois o amor une e o temor separa. Eu estou mergulhada nesse limbo interno, vivendo um inferno. A solução para isso seria eu permanecer no amor, mesmo se o outro estiver me enganando, me traindo, me ridicularizando, etc. Mas é um desafio gigantesco. Sei que o meu próprio pensamento não significa nada, e é só um pensamento. Mas acontece que estou cansada de alimentar pensamentos malévolos. Como vencer a mente nesse sentido? Eu li a questão toda, vou comentar por partes aqui. Ela diz aqui no início que não gosta de pensar mal de ninguém, mas é um mecanismo de defesa. Então, o mundo aqui nos ensina a viver sempre considerando tudo como ataque. Tudo neste mundo parece estar entre o que nos faz bem e o que nos agride. Então, a primeira questão aqui já é ela dizendo que não gosta de pensar mal de ninguém, mas é um mecanismo de defesa e proteção da mente. E a respeito disso, o que eu tenho a dizer é que este mundo aqui, e quando eu digo este mundo, é muito uma questão de conjectura, de normas, de vivências estabelecidas por quem vive neste mundo. Ou seja, nós mesmos, dentro de um padrão, de um modelo dito como o correto. E há um grande peso, sim, de isso não é bom para você. Isso é estabelecido pelos outros, nós
aprendemos que é assim, compramos essa ideia, internalizamos essa ideia e, de fato, as coisas que não são como gostaríamos que fosse, soam como agressão a nós. Ela completa dizendo que é horrível a sensação de que para me proteger eu preciso pensar que o outro é mau caráter. Então, é uma antecipação aqui de uma forma de conduta que não é desejada. E vem a primeira questão que eu quero responder um pouco mais diretamente. Ela pergunta como vou confiar, se posso ser enganada, ridicularizada, traída, etc. A minha resposta, de imediato aqui, quando eu estava lendo, chega perto do que você fala, mas vai um tantinho além. Porque você fala que a solução para isso seria eu permanecer no amor, mesmo se o outro estiver me enganando, me traindo, me ridicularizando, etc. Mas é um desafio gigantesco. E aí é que está a questão. O outro só pode te enganar se você considerar que ele não vai fazer nada do que você teme que ele vai fazer. Ele só vai te trair se ele fizer algo que você pediu para que ele não fizesse e ele concordou em não fazer. Eu vou parar nesse ponto e depois eu falo sobre a ridicularização que você comenta aqui mais de uma vez. Então, a traição só acontece se ele fizer algo que vai contra o combinado. Assim sendo, por que você não tenta pensar no modelo que abrange qualquer atitude dele? Dessa forma, ele não estaria te traindo. Mas eu sei, é difícil, é preciso estar numa etapa do desenvolvimento, é preciso haver uma segurança interna tão grande de quem você é e o que apenas você pode oferecer para o outro, para haver uma tranquilidade de ele estar com outras pessoas vivenciando outros momentos que talvez façam bem para ele e ele poderia te contar, nossa, fiz algo fantástico, foi bem bacana. E querer compartilhar. A questão toda é essa. É um passo muito avançado para a atual humanidade, simplesmente por causa do modelo padrão estabelecido e martelado em cima das nossas mentes. E tudo bem que um caso ou outro pode não entrar nisso, mas alguém aqui consegue dizer com 100% de certeza que não há influência do modelo que nos é oferecido em histórias contadas, em filmes, em séries, em novelas e nos próprios exemplos do que vemos por aí, do que é estar com alguém? E eu falo isso aqui muito porque, honestamente, eu reencontro almas com as quais eu tenho conexão lá fora. É bem recorrente. E a sensação de afeição, de amor que eu tenho por essas almas é impressionante. E algumas eu sei que me olham, e me olham estudando o meu desenvolvimento e o meu envolvimento com outras pessoas, e olha para isso tudo com carinho e respeito, sabendo que é necessário para o meu crescimento. E aí vai realmente a questão do o quanto e em qual velocidade queremos crescer. Porque crescer é encarar verdades. E as verdades, bem, quantos relacionamentos temos que se a outra pessoa fosse honesta com a gente, nós continuaríamos. Aliás, ambas as partes, extremamente honestos. E é outro patamar, porque seu corpo físico, a honestidade é escancarada. Não tem como. Aliás, eu já falei sobre isso aqui, sobre a questão de traição, como a gente separa, né, e tolera as coisas. Se uma pessoa
tem um relacionamento e fica definido que são exclusivos. Ou seja, excluem todo o resto de fazer o que só esse casal pode fazer. Não, tudo bem. Tem as coisas de amizade, pode ter, mas é uma manifestação mais evidente de afeto da qual eu estou falando, vocês sabem muito bem como é. Se fica estabelecido que não pode ser assim, que não pode ter isso, e a pessoa sonha com outra, tudo bem, foi só sonho, ele não controla e tal. Mas é uma verdade interna dele, de que ele faria, se não houvesse o filtro que temos aqui. Tudo bem, tem mérito nisso, ele escolhe não fazer. E aí vai o tanto de honestidade que cada pessoa é capaz de tolerar, porque você saber que a pessoa até ficaria com outra se você deixasse, manifestaria carinho, afeto com outra pessoa se você permitisse, se isso não fosse comprometer o relacionamento que vocês têm. Mas essa pessoa não faz isso em respeito a você, que diz, se você fizer, eu não vou conseguir lidar com isso. Então a pessoa escolhe não fazer. Eu já falei sobre isso aqui um pouco no canal, eu vou deixar no final o vídeo que aparece em algum dos lados aqui, falando sobre essa questão da honestidade, do quanto não estamos preparados. Mas a coisa é muito mais profunda, porque parece que o mundo nos trabalha para sermos sempre vítimas. E sim, o mundo parece nos trabalhar para que sejamos vítimas. E eu preciso repetir o que eu já falei algumas vezes, não sei se aqui no canal aberto ou mais fechado para um círculo menor, que sensibilidade, sermos sensíveis, não é sermos frágeis, não é fragilidade. Parece que tudo nos agride, parece que tudo é contra nós, se não for exatamente do nosso jeito, ou se não for chocar os outros, porque eu até conheço pessoas que lidariam com isso numa conversa madura ali, de entender o outro e falar, não, tudo bem, se eu amo você, quem você é e não quem eu quero que você seja. Você não precisa fingir ser quem não é para estar comigo, ou se adaptar, ou estar dentro das condições. Você comenta ali sobre amor, ser contra o temor. É isso. O amor puro é amor. Tem que ser incondicional. O que você pode colocar são condições para manifestar este amor ou ter acesso a essa pessoa. Você pode continuar amando essa pessoa, longe de você se ela quiser estar com mais pessoas. Mesmo assim, poucas pessoas fazem isso, porque é muito mais fácil odiar a pessoa, transferir o sentimento, porque com a raiva dá para lidar. Dá para pensar no outro sem chorar demais, dá vontade de bater, né? Essa questão de se sentir ridicularizada, né, vem muito da imagem, da sustentação de uma imagem, não só sua, como sua perante a sociedade. Eu tenho um relacionamento assim, é por isso que eu comecei o vídeo falando que eu não queria fazer parecer uma propaganda, porque eu vivi a minha vida com o meu amor e éramos exclusivos, nós falávamos sobre isso, mas não sentimos vontade, era uma coisa muito sincera de lidar com isso, assim, queríamos apenas a gente, queríamos até demais. E acontece que agora eu não consigo mais viver assim porque eu vivi tudo que eu vivi. E porque eu senti o que eu senti quando a vida nos separou e nós tivemos que seguir nossos caminhos. Um bom tempo afastados até que nos reencontremos no futuro, como eu espero que aconteça. Agora, eu não faço mais qualquer pessoa ser o meu chão. E eu não quero ser o chão de ninguém. Tudo bem estar ali como companheiro, fortalecendo. Eu quero sempre ajudar a outra pessoa a ter asas. Criar asas e voar por ela mesma. Aquela questão de eu não preciso estar com outras pessoas, mas eu quero estar com outras pessoas e posso.
Não é ruim eu estar sozinho, mas é bom, ou melhor ainda, quando eu estou com outras pessoas. E eu já senti isso na pele, porque da questão de se sentir ridicularizado, né? Eu tenho um relacionamento aqui com a Marina, falo o nome dela porque eu tenho minhas redes sociais, tem foto dela lá comigo. E há uns 2 anos atrás, nós já tentamos outras pessoas, eu já tentei uma pessoa, ela já tentou mais de uma pessoa, enfim, mas foram 2, mas é muito, eu garanto para vocês que talvez mais difícil que convencer a outra pessoa, né, com quem você tem relacionamento, a não ser exclusivos, sermos inclusivos, talvez seja mais fácil do que convencer uma terceira pessoa a se aproximar, porque já tem isso, né, estabelecido de, poxa, eu entraria em desvantagem, eu seria a outra, tem essa questão. E eu já estive numa festa na qual a Marina levou um moço que ela estava tendo um afeto maior por ele, e eles estavam desenvolvendo isso por causa da proximidade. Ela conversou comigo e eu falei que estava tudo bem, que ela estava sentindo aquilo, que ela podia vivenciar, ver se era algo realmente que os dois tinham para viver e aprender também um com o outro, assim como ela aprende comigo, eu aprendo com ela. E ele foi numa festa, eu cheguei lá, estava com ela, chegou esse moço. Eu acho que ela tinha falado só que ia levar um amigo, ou eu acho que eu brinquei falando alguma coisa sobre amigos, sei. Eu não sei se as pessoas entenderam que era um pouquinho mais. E quando ele chegou e ela o cumprimentou com um beijo e ficou com ele, segurando a mão dele e sentou com ele, todo mundo, que são meus amigos da festa, todo mundo me olhou, todo mundo me avaliava. Eu sentia aquela coisa no ar, assim, sabe? E eu falei diretamente com eles, vocês são bem bobos, hein? Porque, na verdade, isso eu falando com eles, porque são meus amigos e porque eles sabiam que eu e a Marina temos esse relacionamento. Dessa forma. Mas, na prática, eles queriam ver como seria. E eu realmente estou sendo honesto quando eu digo, já comentei disso aqui no canal, quando eu digo que eu realmente fiquei muito tranquilo. E eu acho que eu fiquei tão tranquilo que deixou o outro moço inseguro, porque tem essa questão da competição, também já falei isso aqui sobre isso aqui no canal. Tem uma questão de competir, de ou sou eu ou outra, se é outra não sou eu, se é outro não sou eu. E é claro que nós temos o tempo para administrar, mas vamos colocar na balança aqui. E isso já aconteceu comigo com a Marina, de termos que escolher de nos ver e decidir o dia que conseguiríamos nos ver, arrumando a nossa agenda, mas assim, não era tão diferente de como era antes, porque às vezes eu precisava ajudar minha irmã, estar com a minha família, e aí tudo bem. Mas se não encontrá-la porque eu estaria com outra moça, por que isso teria que mexer com ela no sentido de estar escolhendo estar fazendo outra coisa e não estando comigo? Estar com outra pessoa e não estar comigo. Quando em alguns momentos eu tenho que fazer outras coisas e não estar com ela. E a gente já conversou muito sobre isso, já processamos essa informação. E foi assim, muito, muito bacana conversar com o moço para tranquilizá-lo e dizer que estava tudo bem, que era só relaxar, só vivencia. Estamos aqui de passagem. Ninguém realmente pertence a ninguém. E quando sairmos daqui, já falei disso também, mesmo que saiam juntos, aí a verdade prevalece de cada um vai para onde tem que ir. Quantos espíritos evoluidíssimos estão acompanhando o companheiro aqui, que está se relacionando com um monte de gente a vida inteira e torcendo por ele ali e tal. Há um revezamento até às vezes, dependendo do nível de desenvolvimento desses espíritos. E é um próximo nível um tanto avançado? E é um próximo nível? Mas é aqui que começamos a treinar. É enfrentar a sociedade, de falar, mas é diferente? O diferente
Eu não preciso nem dizer o quanto é ridicularizado, mas a questão é, os outros podem tentar ridicularizar. A minha verdade tem que me sustentar. Eu sei por que eu me visto como eu visto, e vou, transito por aí, sou quem eu sou, e quantas pessoas riem de mim. Isso acontece. Mas eu me sinto ridicularizado? Não. Eu sinto que elas não estão preparadas para compreender, que elas não compreendem, que elas enxergam de forma um tanto limitada. E aí é com eles. Eu não sou problema meu. E estou sempre aberto a conversar, a falar. Não é uma questão de, não, é assim que eu sou e eu quero ser diferente. Não, eu queria que as pessoas relaxassem. Mas enfim, voltando aqui sobre se estabelecer em você. É claro, já falei isso aqui também recentemente, respondendo a outra pessoa. É claro que gostaríamos que cuidassem da gente, nos amparassem. Queríamos esse afago, um colo, uma proteção, um cuida de mim. Mas esse cuida de mim que você espera de alguém, você tem que ser o alguém. Você tem que se bastar. E o outro tem que ser um acréscimo. Assim como você tem que ser um acréscimo na vida dessa pessoa. É claro que pode ser um desafio. Claro que você pode viver uma vida de brigas e tudo mais. Se tiver que viver, nós aprendemos com tudo. Eu falei também recentemente que não existe, na minha opinião, uma vida desperdiçada ou algum acontecimento desperdiçado. Se for um conflito, se a aventura for se enganar, ou o outro te enganar, ou o que quer que seja, até que a coisa exploda e vocês tenham que lidar e elaborar a coisa de tal forma que seja aceitável, que seja isso odiando a outra pessoa, só que estão dando curvas longas, estão fazendo nós em algo que necessariamente não precisava ser assim, na minha opinião. Ou melhor, poderia ser diferente, porque se acontece é porque precisa. Mas poderia não precisar. Se começássemos a olhar de forma diferente, a flertar com isso, a conversar com o outro sobre isso, que seja. E aí você diz aqui, sei que o meu próprio pensamento não significa nada, é só um pensamento. Não é bem isso. Os pensamentos moldam nossos sentimentos, também falei disso. E isso estabelece a sua vida, vai afetar. Mas acontece que estou cansada, tanto que você fala, cansada de alimentar esses pensamentos malévolos. Como vencer a mente nesse sentido? Sendo muito maior do que as questões, ampliando a sua compreensão, trazendo muito mais ferramentas com as quais trabalhar, de direção de olhar, por exemplo. Já falei aqui que existe uma pá mágica para os tesouros, que é questionamento. Perguntar por quê. Tipo, como isso? Me sinto ridicularizada. Por quê? Se houver combinação com o outro de honestidade extrema, de exploração de possibilidades, né, de explorar possibilidades lá fora e voltar, e é aquilo, mas e se ele não voltar? Então, é porque não era para voltar, não era para ser, não era nem para ficar. Se o outro não voltar, não era nem para ter ficado, ou não é para ficar. Dentro de ilusões? Will, mas aí é você que está se iludindo, porque ninguém vai viver assim. Bom, ninguém seria excluir muita gente, né? Tanto que eu estou vivendo assim já faz 5 anos, mais de 4 anos, acho que já fiz 5 anos. E muitas pessoas estão vivendo assim. Eu já falei, precisamos sim de organização, de saber como as coisas estão estabelecidas, mas isso entre duas pessoas, ali. Um relacionamento a dois mesmo. Saber o que esperar do outro. E aí vai de cada um o quanto quer saber em detalhes. Eu gostaria de saber detalhes, eu gosto de saber detalhes. Os menores detalhes possíveis. Quero que a pessoa explore a outra possibilidade. E eu digo para vocês,
Eu amo a Marina. Mesmo assim, ou por isso, eu quero que ela vivencie o que ela puder vivenciar para se conhecer melhor, para crescer. Estou dizendo que é fácil? Não, é muita programação de insegurança, de não sermos o suficiente para o outro. Quando, na verdade, imagine que você só pode realmente escolher uma pessoa, né? Essa pessoa tem que suprir tudo. Tem que ser exatamente, porque é só essa pessoa que você tem, o que você precisa, e não ser o que você não quer que ela não seja. E quando há uma gama muito maior de possibilidades, até mesmo no que você oferece para o outro, porque parece ser uma negociação, né? Ah, tenho que fazer isso por ele porque ele faz isso por mim, que ele não gosta. Então vou fazer isso que eu não gosto, mas parece uma negociação. Poxa, deixa ele fazer com outra pessoa que gosta de fazer aquilo ali especificamente. É bom que te sobra tempo. O tempo é um recurso tão valioso para você focar em outras coisas, por exemplo. Mas claro, tudo isso que eu disse aqui vai de pessoa para pessoa, vai de momento a momento. Tem tanta família já, né, estabelecida e não é algo tão fácil assim e às vezes não é necessário realmente agora. O que te convido é a flertar com isso na sua mente, em primeiro lugar. Depois com o outro, se você achar que deve, mas sim, conversas são delicadas. Mas também não tem que definir nada. Nada tem que ser definitivo, não. E acho que eu já comentei aqui sobre essa questão de honestidade, se bem que não, acho que isso foi no grupo dos estudos de segunda-feira. Ou foi aqui, não sei. Sei que a questão da honestidade também, um dos pontos que talvez pese contra ela, é que o outro sempre vê a honestidade como algo definido, estabelecido, imutável. Quando, na verdade, não é. Talvez seja só algo que precise ser colocado para fora. Talvez nem precise ser manifestado. Só precise ser dito ou explorado nesse terreno, né, da possibilidade de poder falar com o outro. E às vezes sim, explorar para ver se é aquilo que a pessoa quer, porque às vezes ela acha que quer aquilo, mas depois que ela vivencia, é que ela vai saber como é vivenciar aquilo e falar, eu preciso realmente disso? Ou é como eu esperava que fosse? Eu sou artista, eu sou escultor, até escritor, até no escritor, eu vejo isso, eu tenho algo em mente, mas quando eu vou colocar ali, ou no papel, ou na arte tridimensional, fica diferente do que eu tinha pensado. O resultado, como eu converso com o resultado, e falo, nem era exatamente tão legal quanto eu achei. E aí eu mudo para que fique legal, ou eu volto para o que era antes. Entendem isso? Bom, sei que esse aqui não é um vídeo que é de grande interesse de muitas pessoas. Acho até que, se você me escutou até aqui, tendo um relacionamento extremamente tradicional, muito obrigado pela sua paciência e compreensão de que aqui eu só estou tentando ampliar a compreensão de vocês, enquanto eu tento ampliar a minha, sobretudo. Claro que por tudo que eu vivi eu me joguei intensamente. Intensamente, eu quero realmente explorar todas essas possibilidades, expandir e realmente entender o que eu puder entender do que é essa energia de amor, principalmente, porque eu preciso realmente não passar por situações que eu já passei aqui. Não dá mais, assim. Aliás, comento aqui que a Marina aceitou esse relacionamento comigo dessa forma desde o início, sabendo que seria assim. É muito mais fácil, entre aspas, assim do que mudar algo que já está estabelecido, claro.
Mesmo assim, não é tão simples, mas é recompensador. E o que ela disse, a resposta que ela me deu foi: tá bem, eu já tentei bastante da outra forma e nunca deu certo. Vou dar uma chance. E acho que o outro relacionamento que ela teve, os relacionamentos que ela teve que duraram mais, não passaram de 2 anos. E ela está há 5 anos comigo. E até a data de hoje aqui, né, no meio de 2023, estamos muitíssimo bem um com o outro. Vivemos conversando sobre isso. Sobre possibilidades, sobre pessoas que tentam se aproximar, ou que falam, que nos admiram, que até sentem algo muito profundo por nós, mas tem esse relacionamento que nós temos, então a pessoa fala que não é para ela. Então a gente conversa o tempo inteiro sobre isso. E o outro, para mim, não é uma ameaça para mim. Eu deixei de viver a verdade dos outros há muito tempo atrás, buscando viver as minhas verdades e agora ampliando as minhas verdades o máximo possível, porque viver de forma ilusória, iludido, não é também ruim, é uma forma, às vezes necessária no início, mas chega um momento que deixa de ser interessante. Então é isso. Muito obrigado, eu tenho que correr, reeditar esse vídeo aqui. Eu apresento amanhã. A gente vai fazer uma apresentação com Excalibur de 1 hora de duração. E somos só nós, a atração. Geralmente tem bandas, né? Tem a gente, tem bandas. Então, dessa vez vamos fazer o triplo do tamanho da apresentação. Porque geralmente apresentamos 20 minutos em festivais. Agora vamos apresentar 1 hora e somos apenas nós a atração da noite. Então, tem algumas coisas para colocar no eixo ainda até lá. Um monte de trilha sonora para ficar certinha. Vou editar isso aqui, é quinta-feira para mim, sexta-feira eu apresento, e você está assistindo isso a partir de sábado de manhã. E comente, aqui não é tentando impor, e vocês também não precisam ficar com receio de comentar, de isso, exercitar essa conversação, esse colocar para fora o que você pensa. A questão é, por que você pensa o que você pensa? Considere que eu considero muito isso. Eu realmente questiono todos os pensamentos que eu tenho, um em cima do outro, questiono o questionamento que eu tenho sobre o questionamento. Eu estou me averiguando, eu estou me investigando, eu preciso disso e acho que tem me ajudado a continuar aqui fazendo algo de útil para os outros e para mim. Muito obrigado mesmo. Hasta.